Olá, seja muito bem-vindo ao assunto do dia desta quinta-feira, 24 de maio. Estamos juntos em mais uma edição do programa aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. E que bom contar com o seu carinho, com sua companhia e também com sua audiência diária. Hoje aqui no nosso programa vamos falar sobre transplante de córnea. É quinta-feira, como você que está em casa já sabe, hoje é dia de receita. Vamos aprender a preparar frango empanado no estilo oriental. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. E ainda tem as notícias da internet sobre o tema, as vagas de emprego disponíveis para hoje, a enquete do dia para você interagir com a gente. Daqui a pouquinho a gente lança aqui a nossa pergunta de hoje. Você vai ligar, responder a pergunta e também vai aproveitar a nossa linha interativa e mandar sua dúvida sobre o tema. Teremos tudo isso e muito mais. Fica conosco, porque o assunto do dia só está começando. E a córnea é a lente transparente que fica na frente do globo ocular e tem como principal função proteger as estruturas internas do olho. Ela pode, por vários motivos, ficar opaca, impedindo assim a passagem de luz e, por consequência, prejudicar a visão. Quando isso acontece, o transplante de córnea ele pode ser indicado pelos oftalmologistas. O transplante é uma cirurgia onde a córnea doente ela é substituída por uma saudável. E é sobre esse procedimento que vamos aprender muito mais nesta edição do programa. Vamos conversar com dois profissionais que entendem bastante sobre o assunto. Vou apresentar o nosso primeiro convidado, é o Dr. Luiz Felipe Lynch. Ele que é oftalmologista do Serviço Oftalmológico de Pernambuco. Ele é especialista em córnea, transplante de córnea, cirurgia de catarata e refrativa. Também vai nos ajudar com muitas dicas e orientações o Dr. Wagner Lira. Dr. Wagner é oftalmologista, especialista também em transplante de córnea e catarata. Daqui a pouquinho a gente dá início aqui ao nosso bate-papo de hoje, mas a partir deste momento vamos assistir uma reportagem que mostra um método pioneiro de transplante de córnea e com esse procedimento o índice de rejeição caiu de 25% para, em média, menos de 1%. Acompanhe. O método de transplante de córnea endotelial de MEC é o mais moderno no mundo para correção em pacientes com baixa visão decorrente de problemas no endotélio. O procedimento é realizado no Recife, na Fundação Altino Ventura, desde 2015 e já atendeu 102 pacientes, 10 somente neste ano. A cirurgia menos invasiva é feita na parte doente da córnea, sem necessidade de corte. E por ser realmente um transplante que traz menor espessura, preservando a parte saudável da córnea do paciente, a recuperação é mais rápida, certo? Comparado às outras técnicas, um índice de rejeição bem menor, também comparado a outras técnicas de transplantes. Não se abre o olho todo, sem suturas, então foi um ganho muito bom, que é possível e disponível também no SUS. Aqui. Este aposentado está aguardando para fazer o procedimento. Todos os exames já foram feitos e ele está ansioso para voltar a enxergar bem. Estou ansioso, muito positivo que seja realizado esse exame com sucesso, se Deus quiser, e que eu volte à normalidade. Dá para entender a expectativa de Irã ao conversar com Edilene. Ela fez o transplante nos 2 olhos. A recuperação durou 20 dias e a visão ficou novinha. No dia seguinte que tirou o tampão, eu já vi a claridade. Eu fiquei muito feliz, porque eu quase não estava conseguindo enxergar mais nada. Um olho ainda conseguia enxergar bonzinho, o outro estava tão embaçado que eu só estava enxergando quase só as cores fortes. Hoje a visão está ótima. Está ótima, perfeita. No método tradicional, a recuperação pode demorar 6 meses ou mesmo 1 ano. Em parceria com um hospital particular, a Fundação Altino Ventura recebeu oftalmologistas do Brasil e de outros países para um curso sobre a técnica inovadora. Em abril, nós fizemos aqui em Pernambuco o primeiro treinamento também, convidando médicos do Brasil, tá certo? Veio médicos do exterior também, para o treinamento não só teórico, mas prático também dessa técnica, com o WetLab. Eu agradeço também a Central de Transplantes, que disponibilizou córneas para treinamento, e no outro dia com cirurgias ao vivo em que puderam acompanhar. E essa é a intenção, de poder compartilhar
e tentar levar cada vez mais para várias regiões do país uma técnica que traz muitos benefícios, não só para os médicos, mas principalmente para os pacientes. Muito bom, né? É uma técnica pioneira e que ela chegue a muitos outros pacientes, a outros estados também e a outros países. Daqui a pouquinho a gente vai falar muito mais sobre essa técnica e outros procedimentos que são realizados também aqui no nosso estado. Mas antes, a gente quer chamar você que está em casa, que tal participar aqui do assunto do dia? Que tal interagir com a gente? Vamos lançar então a nossa pergunta de hoje. A nossa enquete tem a seguinte pergunta para fazer a você que está em casa nos acompanhando, e a pergunta de hoje é a seguinte: olha só, queremos saber de você se você sofre com algum distúrbio da córnea. Sim ou não? É muito simples a pergunta e você vai responder também de forma muito objetiva. Vai ligar para a gente para responder se sim ou se não, ligando para o 3424-1547. É a nossa linha interativa, você vai ligar, responder aqui se sofre ou não com algum distúrbio na córnea. 3424-1977 é a nossa nova linha interativa para você também ligar e participar. 3424-1547 e 3424-1977. Se você tem acesso à internet, pode entrar também na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. É o nosso espaço disponível. Lá você pode deixar seu depoimento, sua pergunta. Daqui a pouquinho vamos ler ao vivo. E se você está com o WhatsApp em mãos, já pode participar também no 99209-4819, 99209-4819. Estamos esperando sua participação. Daqui a pouquinho vamos ler a sua pergunta e responder ao vivo. E olha só, o transplante de córnea é o transplante mais realizado no mundo todo. E de acordo com a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, aqui no Brasil são realizados por ano cerca de 10 mil procedimentos. Como qualquer cirurgia, essa gera muitas dúvidas e também insegurança no paciente, não é verdade? Por isso, se informar antes de realizar esse tipo de procedimento cirúrgico vai trazer com toda certeza segurança e conforto. E dois profissionais que entendem muito sobre o assunto vão trazer essa segurança e conforto através de informações para você que está em casa nos acompanhando. Quero dizer que é um prazer recebê-los aqui no nosso estúdio, Dr. Luiz Felipe Lint. Ele que é oftalmologista, especialista em cirurgia de catarata, também cirurgia de transplante de córnea. Sim. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Eu que agradeço a oportunidade, é muito bom a gente poder estar esclarecendo as dúvidas da população como um todo, principalmente num assunto tão delicado como um transplante. É uma cirurgia, geralmente tem uma preocupação, e o transplante ainda uma preocupação mais forte pelo paciente. É muito importante e obrigado pela oportunidade para poder esclarecer a população. Também queria dar boas-vindas ao Dr. Wagner Lira, oftalmologista, também especialista em transplante de córnea e catarata. Seja bem-vindo aqui ao nosso espaço, doutor. Gostaria de agradecer o convite mais uma vez aqui, um programa que impacta na vida das pessoas, né, levando informação e acalmando alguns pacientes que devem estar aí assistindo e que estão na fila de transplante. A gente espera hoje poder ajudar com informação. A gente iniciou o programa explicando que a córnea, né, é a lente transparente que fica ali na frente do globo ocular. Quais fatores que vêm contribuir para que essa córnea venha ficar doente ou venha sofrer com alguns efeitos para se chegar até o ponto de precisar fazer um transplante, né? São fatores externos que contribuem para esse desgaste ou comprometimento da córnea? Ou também tem algum fator genético que pode contribuir e complicar a situação para levar o paciente até a cirurgia? Veja, a grosso modo você tem duas principais causas, são as doenças do paciente, genéticas, e você tem as doenças externas, possibilidade de trauma, infecção, uma série de fatores externos pode levar à opacidade da córnea. Como você falou, a córnea funciona como uma lupa, ela ajuda a focar na retina, e qualquer transtorno na córnea pode levar a uma perda da transparência. Se ela perder a transparência, ela perde a funcionalidade, aí você não enxerga. As principais doenças que causam isso são genéticas. Hoje a principal causa de transplante são dois grupos de doenças: o ceratocone, que é uma doença muito comum em mais pessoas jovens, e a distrofia endotelial de Fuchs, que é uma doença que afeta as células de dentro da córnea. São essas duas doenças que mais dão a necessidade de transplante de modo genético, quando a gente não tem muito como influenciar nesse aspecto, na possibilidade de se ter a doença. Outro principal grupo são os traumas e as infecções.
herpes, uma infecção por herpes, o mesmo herpes que pode dar no lábio, na pele, ele pode afetar a córnea, em alguns países é uma das principais causas. Infecção e trauma também são causas. Uso de lente de contato, às vezes, que favorece a infecção, tem que ter um cuidado. Então, assim, são os dois grandes grupos que levam a possibilidade de um transplante de córnea. E é fácil identificar, né, que essa córnea está prejudicada, comprometida? Tem um exame específico ou no exame mesmo de rotina vocês profissionais já conseguem identificar que algo está errado com a córnea? A avaliação clínica, nós percebemos a perda da transparência. Normalmente a gente consegue já num bom exame clínico identificar a causa da perda da transparência corneana. Mas assim, como se fala em transplante, a gente tem e outras possibilidades envolvidas, então exames complementares muitas vezes são necessários, como ultrassonografia ocular, porque se você imaginar que o olho como um todo, a gente tem a córnea e tem alterações de fundo de olho. E as doenças, elas podem coexistir. Então é comum o paciente ter uma doença de córnea e ter diabetes, por exemplo, ter retinopatia diabética. E pela perda da transparência, o exame do fundo de olho fica comprometido. Então, o diagnóstico em geral da causa a gente consegue identificar ou pela história do paciente ou pelo exame clínico, por exemplo, paciente com história de trauma, o paciente com uso de lente de contato e úlcera de córnea pela lente de contato. Então, não precisa de muitos exames não. Mas na avaliação de um possível transplante, aí sim, porque outras coisas estão envolvidas com a saúde do globo ocular como um todo. A gente falou também que são cerca de 10 mil procedimentos anuais, né, de transplantes de córnea. É um número muito expressivo ou precisa ainda chamar mais a atenção da população e atentar para a importância, né, de doar órgãos para que mais procedimentos sejam realizados? É um número bastante expressivo, sem dúvida. Há alguns anos atrás, o Brasil, por exemplo, Pernambuco, tinha fila de 3, 4 anos de espera. Hoje a gente está considerada fila zero, que é menos de um mês de espera, tá? Mas essa não é a realidade do país como um todo. Então, assim, esse número, apesar de ser expressivo, ele precisa melhorar para que a gente possa suprir as necessidades do país inteiro. Pernambuco é um dos estados que tem considerado fila zero, e isso é graças à dedicação da população e das centrais de captação de transplante de córnea. Então, assim, a pessoa quando vai a óbito, ela pode doar a córnea até 6 horas após o óbito. Isso é importante, isso dá um tempo para que possa conversar com a família, e isso não traz nenhum malefício às vezes para as pessoas que ficam com medo, de repente algum problema na doação vai afetar a estética. Isso tudo é resolvido e você consegue estar ajudando uma pessoa que precisa, e a quantidade de gente que precisa é muito grande. Então o ato da doação, as campanhas de conscientização têm favorecido muito o cenário nesse aspecto, as doações têm existido e hoje nós conseguimos uma fila zero. Mas ainda precisamos melhorar sim em termos de Brasil. Pernambuco está bem, mas temos estados que não têm essa política totalmente efetivada e com fila grande de espera. Eu atendo muitos pacientes, às vezes, que vêm da Paraíba, por exemplo, que a fila está 1 ano e meio, 2 e é perto, tá entendendo? O pessoal do Rio de Janeiro vai muito para São Paulo. Quando eu estava no Hospital Oftalmológico Sorocaba, lá, a maior parte dos pacientes, por exemplo, eram do Rio de Janeiro, que não tinha banco de olhos, e São Paulo tinha. Então, isso acontece. Estamos bem, mas podemos e devemos melhorar um pouco. É bom conscientizar a população, né, que esse processo, né, o fato de você se declarar doador de órgãos, isso não vai acelerar a sua morte e nem vai causar nenhuma deformidade, né, após a sua morte, você declarando que é doador de córnea, por exemplo. As pessoas têm esse receio de que vai deformar, nessa última despedida com seu ente querido, ele possa estar com o rosto deformado, desfigurado por conta da doação desse órgão, e não é isso que acontece na prática, né, é mais mito. Perfeito. Enquanto cessa a vida de uma pessoa, você entende que outras precisam continuar. Então é um assunto delicado naquele momento, mas normalmente a abordagem, quando é feita a família, e o brasileiro ele é bom de coração, quando é explicado que não vai causar nenhum dano estético ao ente que faleceu, mas que vai beneficiar, então ali a gente começa a entender que a vida não para ali para aquela pessoa, né? Então acaba funcionando até como um acalante para a família, sabendo que a vida não cessa ali. O órgão da pessoa vai continuar vivo em outra e favorecendo outras pessoas. Então é um ato realmente de abnegação. Queria assim, parabenizar a Central, porque na época que nós começamos a fazer oftalmologia na parte de córnea, era muito ainda pouco profissionalizado, né? A captação era feita meio desorganizada, e com o banco de olhos, isso veio funcionar de forma sistemática. Então a equipe funciona, obviamente tem que ser plantão, porque a gente não sabe quando as coisas vão acontecer. E a abordagem tem que ser muito delicada, muito precisa,
de forma que você não perca tempo com a perda do tecido, por exemplo, de uma possível doação, e você não está com a equipe de plantão. Então, hoje ela funciona através de uma sistematização, onde tem a abordagem dos familiares, a doação, a captação do órgão, a conservação e a destinação para os serviços credenciados. Uhum. Aquelas 6 horas que o doutor falou para a gente, doutor Luiz Felipe, 6 horas para doação ou 6 horas já todo o procedimento, né? De captação do órgão, conservação e transplante? 6 horas após o óbito. 6 horas se for em temperatura ambiente, ou 24 horas se for o que a gente chama câmara fria, se o olho estiver resfriado. Então, na verdade, o processo de doação, quando a família passa pela situação, é extremamente delicado, mas normalmente uma pessoa, a família hoje é a detentora do poder de permitir ou não um transplante, uma doação no caso, então a família normalmente é questionada a possibilidade e esse procedimento tem que ser feito nesse período. Senão, se houve o óbito, por exemplo, ao meio-dia até às 6 horas da noite, alguém pode ser contactado e ir lá e fazer a doação da córnea. Se tiver em câmara fria, até 24 horas. E essa córnea ela é colocada depois. Ela vai para o laboratório, o banco a gente chama de banco de olhos, ela é avaliada, ela é colocada no meio de preservação e aí ela dura até 14 dias. Então, assim, a gente tem um tempo para fazer o transplante, não é feito o fígado, o coração, diz, olha, tem que vir agora, tá? Então, assim, você tem um tempo, é considerada uma cirurgia relativamente eletiva, então a gente recebe a córnea, a gente liga ao paciente, você não precisa vir agora, só ele pode vir amanhã, com calma, se organizar nas 24, 48 horas próximas. Então, isso favorece muito, esses meios de preservação favorecem muito a possibilidade de transplante de córnea, porque antes não existiam esses meios de preservação, você tinha que tirar e colocar. E isso sempre dificulta a logística. Hoje está bem melhor, graças a Deus, e esperamos que continue melhorando. Quando a pessoa está nessa fila de espera, hoje aqui no estado a espera é fila 0, né, doutor? Mas chega às vezes a ficar 1 mês aguardando esse transplante. Nesse período de espera, o que é feito para tentar amenizar os transtornos que algum problema na córnea pode causar? Uso de medicação, uso de óculos, o que mais que vocês fazem? A avaliação do paciente ela é feita ao longo do tempo enquanto ele tem o problema, e quando se indica o transplante, a gente, no pré-operatório, a gente avalia o paciente, que nada impede ele estar com um problema na pálpebra ou com um outro problema que inviabilize o transplante naquele momento. Mas é importante falar dessa fila, que é um equilíbrio, a gente chama de equilíbrio dinâmico. Se você imaginar que você tem, em média, no estado, em torno de 100 transplantes por mês, isso é uma média, porque se tivesse, eu preciso, para fazer 100 transplantes, ter 50 doadores, cada um doando 2 córneas viáveis. Mas você imagina que se eu tenho um aumento, um incremento no número de pacientes que precisam e uma diminuição da doação, essa fila passa a ficar um pouco maior. Então, obviamente, com a disponibilidade de profissionais maior, de centralização e a disponibilidade das córneas, essa fila tende a 0, mas isso existe uma variação. Às vezes tem córnea sobrando no banco de olhos e às vezes tem um tempo maior. Mas é importante lembrar que esse período, que o Luiz falou aqui muito bem, a gente também faz alguns exames básicos, porque a transmissão de doenças entre os pacientes é muito rara, porque a gente vai falar mais sobre isso. A córnea não tem vaso sanguíneo, a córnea é saudável, né? Que tem a opacidade, mas não tem a vascularização grosseira. Mas mesmo assim a transmissão de doenças pode acontecer. Então é obrigatório a gente fazer a pesquisa de HIV, de sífilis, de hepatite, tá? HTL, mas tem algumas doenças que obviamente não são detectadas. Então esse período que a gente tem de 14 dias, ele pode ser variável, né? Você pode de repente estar tudo bem com o transplante, quem vai receber com doador e com receptor, e esse transplante ser feito em 2, 3 dias. Mas esse tempo fica muito bom para a gente, porque a gente consegue avaliar tanto a saúde de quem doou, como a situação atual de quem está recebendo o tecido doado. Agora vamos a um rápido intervalo, daqui a pouquinho tem mais assunto do dia. Até já! E hoje aqui no nosso programa estamos falando sobre transplante de córnea. Isso mesmo. A partir deste momento a gente vai saber o que é notícia na internet sobre o tema em debate. E quem vai trazer essas informações a partir de agora é a Axa Macena. Olá, Axa! Olá, Valdisson, bom dia para você e bom dia para todos que assistem ao programa nesta quinta-feira. O destaque de hoje é o seguinte:
ceratocone. O uso de lentes esclerais podem ser efetivo no tratamento da doença e impedir o transplante de córnea. O ceratocone é uma das principais complicações que causam o transplante de córnea no Brasil. A doença afeta o formato e espessura da córnea e geralmente está relacionada a alergias, fatores genéticos ou até mesmo a coçar os olhos. Diante disso, alguns oftalmologistas acreditam que é necessário tentar diferentes opções de lente de contato antes de decidir uma cirurgia ou uma técnica mais invasiva. As lentes esclerais surgem então como uma alternativa. Essas lentes são rígidas e de gás permeáveis, além de possuir um diâmetro maior que as lentes de contato tradicionais. Outro ponto interessante é que o apoio dessa lente não ocorre na córnea. Assim, o uso delas permitiria corrigir até as deformações mais importantes dessa região do olho. Então, essas foram as informações do É Notícia de hoje e nós voltamos então ao estúdio com você, Valdson. Ok, Axa, muito obrigado por essas informações importantíssimas para contribuir ainda mais com o nosso bate-papo. Hoje estamos falando sobre transplante de córnea e a gente ouviu muito falar no bloco anterior aqui do nosso programa que os especialistas, eles utilizam várias formas, né, para tentar se esgotar e não chegar a ponto de fazer um transplante, mas às vezes é inevitável, né, Sim. doutores? Nesse caso, desse tipo de lente, é um procedimento muito válido e o acesso é fácil ou não é ainda um pouco complicado para ter acesso a essa lente ou para o paciente não precisar recorrer ao transplante? Bem, para falar de transplante, a gente fala de ceratocone. O ceratocone, a córnea, ela tem transparência ainda, mas ela vai ficando irregular, ela vai ficando curva e à medida que ela vai ficando irregular, o paciente não consegue enxergar. O transplante ele sempre deve ser a última opção. Tá? É uma cirurgia, ela tem chances a longo prazo de falência, de rejeição, complicações, e você, se puder evitar o transplante, você tem que evitar ao máximo, e o médico oftalmologista está ali para lhe dar todas as alternativas possíveis. No ceratocone, que antigamente era a principal causa de transplante no mundo todo, surgiram duas grandes novidades que minimizaram essa necessidade de transplante. E uma foi o crosslink. Então, hoje é uma cirurgia para quem tem ceratocone que você evita que ele avance quando você descobre no começo. Então, você vai sendo diagnosticado de ceratocone e, às vezes, se ele estiver avançando, você pode fazer essa cirurgia, você estabiliza. Aí ele não chega nos estágios finais que precisaria de transplante. Isso diminuiu muito a indicação. E o outro grande fator é a lente escleral. A lente escleral, como ela falou muito bem ali, é uma lente de contato que ela é maior do que a lente rígida e ela dá uma qualidade de visão muito boa. Os pacientes com ceratocone, às vezes, bastante avançado, que normalmente iriam para transplante de córnea, com essa lente consegue ter uma reabilitação visual. Mas tem um inconveniente, que é a necessidade do uso diário da lente, e o custo da lente ainda é um pouco elevado, é uma lente relativamente nova, e quando essas lentes vêm novas, elas vêm com um preço um pouco acima da expectativa. E o SUS ele não fornece as lentes de contato, tá? Então, assim, é uma coisa que a gente, no serviço, a gente faz a adaptação, mostra, o paciente explica, mas ele tem que adquirir a lente e comprar a lente. E, às vezes, isso é um fator proibitivo. Mas são lentes que duram pelo menos, assim, 1 ano, tá? E já é um ganho só em você evitar o transplante de córnea, deve ser levado em consideração em todos os casos de ceratocone. Quando se não consegue evitar, o paciente vai para a mesa de cirurgia. A gente entendeu mais ou menos como é que funciona o passo a passo dessa cirurgia, desde a captação, né, até a realização desse procedimento. Em relação à compatibilidade, isso também é levado em consideração no momento de fazer esse tipo cirúrgico, nesse tipo de procedimento, ou não tem essa questão de rejeição, por exemplo? Felizmente, a compatibilidade na córnea, a gente não precisa de uma pesquisa, é o chamado benefício imunológico da córnea. Então, diferente do transplante renal, que você tem uma compatibilidade entre parentes de primeiro grau de 40 mil pessoas para 1, na córnea isso não ocorre. Então, isso impacta no número de transplantes, obviamente. Então, se você tem paciente, tecido disponível, com um paciente apto a receber, em geral, com praticamente 100% de compatibilidade, mostra a exuberância dos números. Em 2017, nós tivemos dados da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos e Tecido, tivemos 27 mil transplantes de órgãos e tecidos, dos quais 15 mil foram de transplante de córnea. Então, você tem mais da metade dos transplantes do Brasil, quer dizer, levando em consideração transplante renal, transplante cardíaco, mais da metade é feito com transplante, é atingido com transplante de córnea. Então, isso se deve muito a essa biocompatibilidade, vamos dizer assim. E deve-se muito também à ausência de vaso sanguíneo na córnea. Isso é bem estudado.
Tanto que alguns pacientes que têm doenças crônicas, que apresentam vascularização da córnea, a gente entende como, e avisa ao paciente, como um fator de risco para que ele tenha uma rejeição. Tá? Então, isso é uma coisa relevante e que faz com que a gente impulsione os números do transplante. Então, na verdade, se tiver um sistema de captação bom, os pacientes aptos e a descentralização, ou seja, vários serviços fazendo, esses números podem ainda ser melhores. Ok. Muita gente, quando tem dúvidas sobre o tema, acessa a internet, né? Usa a internet como fonte de pesquisa. Tem muitas verdades sobre transplante de córnea na internet, mas também tem alguns mitos. A gente vai mostrar aqui no nosso telão alguns tópicos. Vocês vão nos ajudar a entender se é mito ou verdade. Primeiro a gente começa falando sobre transplante de córnea, depois cuidados com a visão como um todo, né? Muito importante destacar isso para quem está em casa. O primeiro ponto diz o seguinte: todo mundo irá precisar usar óculos algum dia na vida? Isso aqui é um mito ou verdade? A gente começa, no caso, falando no geral, né? Todos um dia na vida precisarão utilizar óculos? É mito ou é verdade? Isso é uma verdade. 99,9% das pessoas irão precisar. Existe um pequeno percentual de pessoas que precisariam, mas não usam. Mas essencialmente precisariam. Então, assim, isso se torna 100%. Depois dos 40 anos, o que acontece é que as pessoas têm a dificuldade de perto por causa da presbiopia. E, preterivelmente, vão precisar de óculos. Tá? Então, isso é uma verdade, sim, não tem muito para onde correr, não. Então, para entender, né, como é que está a situação da visão, de quanto tempo eu preciso visitar um oftalmologista? Quando nasce, existe o primeiro teste, né? E após isso, as pessoas relaxam muito, as pessoas estão preocupadas com a visão. Como é que a gente avalia o comportamento do pernambucano, por exemplo? Existe uma associação natural entre oftalmologista e óculos, né? Aqui eu abro um parênteses para dizer que existe o técnico, que inclusive ele não está habilitado a estar atendendo o paciente, mas a gente tem uma luta contínua contra isso. Mas a associação do óculos com o oftalmologista existe, mas o oftalmologista ele vai avaliar muitas outras coisas que o paciente pode ser acometido. Então, você tem doenças como glaucoma, catarata, glaucoma, muita gente acha que só dá em idoso, mas tem crianças que já nascem com glaucoma de desenvolvimento, glaucoma associado a trauma, uso de corticoide. Então, essa avaliação global, o que vai dizer a necessidade da volta do paciente é o diagnóstico dele. Então, o paciente que tem um problema visual relacionado a óculos e não tem nada associado, a recomendação é que passe uma vez por ano, né? Isso tem uma variação um pouquinho para mais, um pouquinho para menos, mas depende. Se o paciente tiver um olho só, minha recomendação é que ele passe de 6 meses ou 3 meses. Paciente que tem diabetes ou que tem glaucoma, porque em 3 a 6 meses, muita coisa muda na vida da gente, né? Então é inadmissível, por exemplo, o paciente tem glaucoma e ele tem algum efeito de perda de baixa de pressão do colírio, o colírio passando a fazer efeito, e ele passa, por exemplo, um ano com a pressão do olho alta sem sintoma, que é pior. Então esse retorno, em geral, é anual para o exame ocular, o exame do óculos. Mas para o exame, avaliação global, isso vai depender de outros fatores e da doença que o paciente apresente. Ok, vamos aqui ao próximo ponto, vamos verificar o que diz a próxima tela. É um mito ou verdade? A gente continua falando ainda sobre visão no âmbito geral, depois a gente vai especificar o transplante de córnea, né? Nesse primeiro ponto, ler com pouca luz prejudica a visão? É verdade ou é um mito? Um ambiente mais escuro, pouco iluminado, vai prejudicar a visão do leitor? Prejudicar do ponto de vista de levar alguma doença, dificilmente, mas ela pode sim causar um desconforto visual. Então, o paciente, quando ele está lendo com a luz fraca, ele pode acabar mais cansado. E esse cansaço pode levar a uma dor de cabeça, uns sintomas que a gente chama de sintomas de estenopia. Então, não é o ideal você ler com luz fraca, tá? Mas, assim, deixar o olho doente, passar a ter um glaucoma, passar a ter alguma doença mais séria, por isso é pouco provável. Existem novos trabalhos que mostram talvez uma associação com mudanças no grau, se você ler com luz muito fraca, mas, assim, é conforto principal, então, se puder, uma boa iluminação no quarto para estudar, principalmente por período prolongado, é importante. Próximo ponto, vamos ver aqui outro tópico, mito ou verdade? Coçar os olhos é perigoso e pode cegar? Coçar os olhos pode prejudicar também, a gente ainda complementa, né? Pode prejudicar a córnea? Mito ou verdade? Muito, isso é um primeiro passo. Quem tem ceratocone, quando entra no consultório que tem o diagnóstico de ceratocone, a gente pergunta, você coça os olhos? Talvez seja até a primeira pergunta, antes de perguntar se ele vê bem. Porque a gente sabe que o ceratocone ele evolui por alteração hormonal, então ele tem uma evolução grande na adolescência. Depois essa evolução dos 20 aos 40 anos é menor, mas depende muito do ato de coçar. Se o paciente é um paciente que tem alergia, atopia, rinite, coça muito os olhos, a tendência é que ele haja uma evolução
E se a gente considerar que cegueira não é só perder totalmente a visão, a cegueira legal é a visão que fica muito baixa, a gente pode considerar que o paciente coçando os olhos, ele pode ter a evolução do ceratocone e legalmente torná-lo cego. Né? Não é que ele fique totalmente cego, mas para a legislação ele pode entrar numa categoria chamada de cegueira legal. A gente falou, me recordei agora, né, por falar em cegueira, a gente falou que causa uma opacidade nos olhos, né, quando essa córnea está prejudicada por conta da passagem de luz que é impedida. Aí a pessoa passa a enxergar como, né, ver tudo embaçado ou ver tudo escuro. Como é a visão da pessoa que está com a córnea prejudicada? Depende basicamente da doença. Mas você tem dois grandes grupos de doença, um que muda a transparência, ela fica embaçada, e o paciente relata, normalmente isso vai progredindo, então o paciente percebe que vai vendo enevoado. Isso pode ser outra coisa, pode ser catarata, pode ser, mas assim, é um dos sintomas. O meio do caminho está sendo atrapalhado, ele começa a perceber uma dificuldade para enxergar, uma névoa, um embaçamento, não consegue ver bem as pessoas, detalhes, e isso vai aumentando. No caso do ceratocone, por exemplo, a córnea ainda está transparente, mas ela muda muito a curvatura, então o grau fica mudando, começa a ter miopia, astigmatismo elevado, e esse astigmatismo irregular, você bota o óculos, não melhora, troca o óculos, isso demora alguns meses, até anos, vai mudando, e a queixa é a dificuldade para enxergar. Então ele coloca o óculos, ele não consegue enxergar e fica sempre fechando o olho, tentando focar melhor para enxergar um pouco melhor. São as principais queixas dos pacientes, principalmente no que está na dificuldade visual. Em todo oftalmologista, ele é capacitado para identificar esse problema na córnea, né? Em relação ao transplante, vocês são especialistas porque realizam esse tipo de procedimento. Mas qualquer oftalmologista ele é capaz de identificar esse problema na córnea. No exame geral, se identifica a perda da transparência ou o aumento da curvatura. Algumas vezes o paciente tem um ceratocone, que não é clinicamente identificável no exame, e aí alguns outros exames podem ajudar para identificar essa dificuldade na curvatura. Mas, em geral, o oftalmologista geral ele identifica o problema e, quando precisa de algum tratamento complementar mais específico, ele encaminha para o especialista em córnea. Mas não precisa de exame super sofisticado, não. No exame clínico bem feito, a gente consegue identificar a grande maioria dos problemas corneanos. Ótimo. Vamos agora ao outro ponto, cuidado como um todo, né, com a visão. Será que é mito ou verdade que deixar de usar óculos pode fazer com que o grau aumente? Isso bem explicou, né, dizendo que tem as pessoas verdade, que usam e as que precisam e não usam. É meia verdade. Existem, hoje, existem algumas situações específicas, a gente chama de espasmo de acomodação, às vezes a pessoa força muito, aumenta o grau de miopia. Então, assim, algumas situações podem influenciar no grau. Então, isso, muita gente diz que não interfere. De regra geral, seu grau fica ali, mas você não está usando o grau, acaba forçando, você pode sofrer algum tipo de influência, tá? É pouco, mas pode acontecer sim. Agora, se a pessoa deixou de usar óculos, se ela precisa, assim, ela pode acabar gerando um desconforto para ela, aquela cefaleia crônica diária, tem gente que tem dor de cabeça todo dia no final do dia porque está sem o óculos e acarreta outros problemas. Então, se o oftalmologista prescreveu o óculos e você enxerga bem com ele e precisa usá-lo, use-o. É a recomendação que a gente dá para evitar outros problemas. E esse grau, né, pode chegar até quanto, mais ou menos? Tem um limite, assim, o grau aqui já é o extremo? Não tem limite, não. A grande maioria se localiza aí com graus entre 3 e 6 graus de miopia, quando assim, é relevante, porque algumas pessoas têm um grau de miopia pequeno e nem percebem. Mas, eventualmente, a gente pega o paciente com uma alteração do cristalino, como síndrome de Marfan, por exemplo, que fica com 29 graus de miopia, por exemplo, totalmente incompatível com a qualidade visual para exercer as atividades do dia a dia. Né? Então, não existe um limite, não. Ok, vamos aprender mais, vamos seguir aqui com outra informação para a gente descobrir se é mito ou verdade. Ficar muito perto assim da TV, acompanhando o programa Assunto do Dia, ou então bem próximo ao computador. Pode prejudicar a visão quando é muito próximo da tela? É aquela mesma situação do óculos, é a questão do conforto. O excesso de visualização, dificilmente você vai pegar uma doença, você vai ficar doente por isso. Mas assim, se você está muito perto, às vezes é um sinal de que é muito para a criança. Às vezes a criança não está enxergando. Então, por que ela está tão perto da TV? Porque ela enxerga de longe ou porque ela quer ver grande? Isso é importante para um sinal de alerta para os pais levarem a criança ao médico, porque às vezes pode ser a necessidade do óculos. Tá? Se você fica muito próximo, eventualmente, principalmente com celular e tablet,
você pode acabar com um desconforto excessivo, porque está muito próximo, você acaba forçando muito para enxergar. Então, não é o ideal que você fique com a tela muito próxima por muito tempo. Inclusive, os celulares, eles transmitem aquele brilho, aquece um pouco a face, e são situações que você tem que ter cuidado. Então, o ideal, principalmente para crianças hoje, é que você assim, tenha uma tela maior, e as telas estão crescendo, os smartphones estão ficando maiores já para isso, e que você não fique tão em cima, porque o desconforto pode ser provocado por isso. Ok, vou pedir licença aqui aos nossos convidados, que eu tenho um convite a fazer, você que está em casa nos acompanhando. É um recado muito especial, porque vem aí o 17º Congresso de Mulheres da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. O congresso acontece de 31 de maio ao dia 3 de junho no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco, que fica ali na Avenida Cruz Cabugá, no número 29, Santo Amaro, área central do Recife. Este ano, o tema do congresso é Vida de Fé que Influencia Gerações. Então, né, está aqui o convite feito a você que está em casa, um convite mais do que especial. Vida de Fé que Influencia Gerações é o tema do congresso, e a gente reforça aqui a data de 31 de maio ao dia 3 de junho no Templo Central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Pernambuco. Não fique de fora do congresso, o templo fica na Avenida Cruz Cabugá, no número 29. E com esse convite, a gente vai a um rápido intervalo e até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação, falando hoje aqui no programa sobre transplante de córnea. É o tema desta edição do Assunto do Dia e tem muita gente interagindo, muita gente participando, mandando perguntas, deixando também depoimentos, agradecendo aqui o tema que está sendo exposto, né? E você pode participar também através do nosso WhatsApp, e o número é muito simples, é o 99209-4819. Você acessa o WhatsApp, deixa sua dúvida, seu depoimento, e a gente vai começar a repassar essas perguntas a partir de agora, porque tem muita gente participando e a gente faz questão, né, de responder a sua dúvida. É um prazer muito grande. Lúcia, que mora em Olinda, ela pergunta o seguinte: ela fala que o sobrinho dela perdeu a visão aos 7 anos. Ela quer saber o que ela deve fazer para entrar na lista de transplantes. Hoje ele tem 12 anos e já nasceu com problemas na visão. Aí tem que saber, né, se o transplante de córnea é indicado para esse procedimento. Primeiro ela tem que saber se a cegueira, né, o problema na visão foi causado por isso, né, doutores? Ela fala que quer... Aí entra uma variável importante. Existe um problema ocular que que é conceituado como ambliopia, que é um olho que ele pode ser até anatomicamente bom, todo normal, mas ele não aprendeu a enxergar. Então, a ambliopia é isso. Então, quando os problemas surgem na primeira infância, que é a fase de desenvolvimento da visão, é comum o paciente ser submetido a um procedimento, por exemplo, quando há indicação, e ele não ter a recuperação total da visão. Então, eu acho que essa aí não precisa, em vez de a gente estar falando aqui o conceito de transplante para esse paciente, ele precisa de uma avaliação adequada, ver o diagnóstico e, principalmente, acompanhar o olho contralateral, outro olho. Porque se ele tiver uma doença intratável ou que não vai causar uma melhora no olho comprometido, a atenção para o olho contralateral, que é o olho bom, tem que ser redobrada. Então, após essa avaliação, o médico sabe, né, para onde indicar para essa fila de espera? Ele tem que saber o diagnóstico, né? Existem crianças... Tem que ter um diagnóstico para ter depois a gente trabalha com córnea, a gente sabe que tem crianças que nascem com degeneração corneana, distrofia de córnea, tem pacientes que têm distrofia de córnea e têm glaucoma congênito. Então, na verdade, ele precisa de uma avaliação global para encaixar ele num diagnóstico e ver a possibilidade de se fazer o transplante. Lembrando que o transplante, a gente teve um embalo, vamos dizer assim, nos últimos 15 a 20 anos em relação ao transplante de córnea, mas as complicações continuam. Então, o paciente pode ter maior incidência de rejeição em criança. A anestesia que é feita de forma local nos adultos, a gente vai para a anestesia geral em criança. O pós-operatório demanda anestesia geral. Então, não é só o problema ocular, é tudo que envolve o transplante em criança muda, a configuração é diferente. A gente não falou ainda desse pós-operatório, e tem um período também de adaptação após esse transplante, né? O que é feito nesse período de adaptação? E veja, isso depende, logicamente, do tipo de transplante. Hoje a gente tem 2 grandes tipos de transplante. Um é o transplante total, que é o tradicional, que você troca a córnea toda, coloca outro e dá ponto.
Tá? Então, é todo manual esse? Todos são manuais. Todos são manuais. Existe a possibilidade de fazer a laser, mas não é uma coisa que traga grandes benefícios para o transplante. Então, o transplante, sim, ainda é manual e deve continuar sendo. Mas o que mudou foi a possibilidade de você não trocar a córnea toda. A córnea toda tem várias camadas, e se você tem uma camada doente, você tenta trocar só essa camada doente. Então, um grande grupo de pacientes, os pacientes de ceratocone, a gente tenta trocar 99% da córnea, deixa 1%. Essa técnica cirúrgica com o transplante lamelar, ela diminui um pouco a chance de rejeição. Para os pacientes que têm a doença dentro da córnea, o transplante endotelial, a gente troca só o endotélio. É uma cirurgia que já tem uns 10 anos no Brasil, a gente está fazendo ela aqui em Pernambuco há vários anos já, e os resultados são excelentes. Então, o pós-operatório de um paciente, às vezes, é diferente do outro. No paciente que faz o transplante penetrante, que leva a ponta, a cicatrização é maior, a recuperação visual é lenta. E, às vezes, precisa tirar pontos, além de contato, o óculos, às vezes, demora bastante para poder usar. O transplante endotelial, ele já tem uma vantagem, tem uma recuperação bem mais rápida, você não mexe no grau. Então, se funcionar, está funcionando, depois de 1 mês, 2 meses, o paciente já está enxergando bem. Agora, sim, acho que um recado importante, que não é todo mundo que pode fazer o transplante endotelial. Ele só funciona para um tipo de doença específica. Se for a doença do endotélio, se o endotélio estiver ruim e o resto estiver bom, aí você pode fazer esse tipo de transplante, e a gente tem feito com uma taxa assim, altíssima de sucesso, é muito satisfatório o transplante lamelar. Mas, se o resto estiver doente, não adianta. Então, cada indicação tem um caso específico e o pós-operatório varia com o tipo de transplante feito. Ótima explicação. Temos aqui a pergunta do Heitor Carneiro. Ele queria perguntar quais as principais doenças da córnea. Ele ligou a televisão agora, a gente explicou no primeiro bloco do programa, e a gente reforça aqui para o Heitor Carneiro, que está acompanhando o programa, gostando bastante das explicações. Quer saber, Dr. Wagner, quais as principais doenças que atingem ali a córnea? Vou falar com muito prazer, porque Heitor Carneiro é o nome do meu filho. Eu estou desconfiado até que seja ele. Não sei se pode. As doenças são múltiplas, né? Mas, assim, depende da idade que a gente vai falar. Então, nos jovens, adolescentes e adultos jovens, a grande incidência de doenças da córnea vai ser o ceratocone, como o Dr. Luiz falou, que é uma doença onde a córnea, em vez de ter a curvatura preservada, ela vai ficando abaulada e, em alguns casos, pontiaguda, por isso que chama ceratocone, que é o aspecto conificado. E os traumas, que também é muito comum, né? Que se a gente for falar tudo, a gente abre um parênteses grande para, por exemplo, a utilização de EPIs. Tem algumas pessoas que estão no trabalho ali usando EPI e algumas vezes não utilizam, mas que é um fator de risco importante para ter trauma na córnea. Muitas vezes perfuram o olho, ele não perde a visão de início, mas se ele mantiver a visão baixa, ele funcionalmente ele não vai voltar a ter a visão que ele tinha. Então, dentro dos mais jovens, eu colocaria o ceratocone, as úlceras de córnea relacionadas ao uso indevido, inadequado de lente de contato e os traumas. No paciente mais idoso, a gente tem os dois grandes grupos, seria a distrofia endotelial de Fuchs, quer dizer, começa na verdade no adulto e vai se estendendo para o idoso. A distrofia de Fuchs, que é uma doença que acomete a camada mais interna da córnea, que é o endotélio, e também importante as complicações secundárias da cirurgia de catarata. Então, a cirurgia de catarata bem feita, o risco de descompensação da córnea é muito pequeno, mas se for uma cirurgia que seja complicada e que você tenha um trauma, que tem uma perda desse endotélio, você acaba induzindo o paciente a uma perda da transparência da córnea, como consequência de uma complicação de uma cirurgia de catarata. Então, aí aumenta muito a faixa etária desse tipo de comprometimento. Então, na verdade, a doença vai depender da faixa etária em que a gente está falando. Ótima explicação. A gente segue aqui com a pergunta agora da Valquísia, ela que mora em Igaraçu. Ela fala que a filha dela tem 15 anos e há 9 meses foi submetida a um transplante de córnea. Porém, as últimas consultas, né, com o oftalmologista, ele falou que o grau está muito alto, -3, astigmatismo. Isso no olho cirurgiado. Por que isso acontece? Olha, se for -3 no olho cirurgiado de transplante, tá ótimo. Tá ótimo. Está muito alto. Não sei se é assim a conta, né? +3, -3, ela colocou -3. Vou tentar explicar para ela. Veja, Valquíria, a sua menina fez um transplante, tá? Pelo que você está falando, vamos supor que tenha sido o transplante penetrante, porque quando tem esse problema do grau é mais no penetrante. Ele leva muitos pontos, são 16 pontos. E isso altera a curvatura. A gente vai tirando os pontos para tentar ajustar o grau, mas tem algumas considerações que o médico, às vezes, ele não consegue interferir. Ela recebeu uma córnea de outra pessoa que tem um grau prévio e tem a curvatura e tem a cicatrização. Então, às vezes, você não consegue interferir em tudo. Então, o que é que a gente faz? Vai tirando os pontos para tentar deixar o grau mais baixo possível, que permita passar o óculos. 3 graus, se for de miopia de astigmatismo, dá para passar o óculos. Quando às vezes tem 5, 6 graus de astigmatismo no olho e o outro olho é bom,
Aí, às vezes, a diferença de grau fica muito grande e você não consegue passar. Quando a diferença é muito grande, você pode usar lente de contato rígida. Algumas pessoas usam em cima do ponto, alguns médicos preferem esperar tirar todos os pontos para colocar, isso vai ficar a critério do seu médico, tá? E quando você já tira todos os pontos, ficar um grau elevado, se conseguir usar lente de contato rígida, fica com a lente. Se não conseguir, eventualmente existem cirurgias para tentar diminuir esse grau de astigmatismo ou se ficar uma miopia elevada. Quem pode lhe orientar realmente nesse aspecto é seu médico, mas às vezes não dá para passar o óculos realmente, isso é comum. Tem paciente que a gente tira um ponto para melhorar um pouquinho o grau e só tira outro depois de 1 mês e meio. Então, às vezes você tem essa demora, realmente, não se angustie, faz parte. O importante é que a córnea esteja transparente, que a pressão esteja boa e que você esteja fazendo um acompanhamento bem direitinho da sua filha com o médico e pergunte para ele que ele vai poder lhe orientar com calma direitinho, isso que a gente acabou de falar. Ótima explicação. Agora, Elza está participando, falando que a mãe dela fez um transplante há 1 ano e a mãe continua com o olho embaçado, né? Quando ela disse que acompanha agora no programa a paciente dizendo que enxergou com 20 dias, ela ficou mais preocupada ainda. Por que a mãe dela ainda não está vendo nítido, né? Há mais de 1 ano essa cirurgia e o olho que foi cirurgiado ainda está embaçado. A principal complicação do transplante penetrante é o que a gente chama falência refracional. Significa o quê? A córnea está transparente, está tudo bem, mas o grau está muito alto. Então, isso pode ser isso, mas tem outras coisas, né? O paciente com a idade mais avançada, ele pode ter degeneração macular, pode ter catarata associada, eu não sei se ela já operou de catarata, e que pode estar causando um embaçamento que não seja relacionado ao transplante dela. Então, mais uma vez, a avaliação, ela deve ter o médico acompanhante. Se o paciente tiver com a visão embaçada com o transplante, avalie-se a córnea, ver se ela tem a transparência mantida. Lembrando-se que algumas vezes o paciente entra em processo de falência da transparência do transplante, tá? Que é a chamada falência secundária, em que algumas vezes demandam uma realização de um novo transplante. Mas tem que ser feito à luz, a decisão feita à luz de um diagnóstico preciso. Ok, ótima explicação também. Outra dúvida, a pessoa não se identificou, mas fala o seguinte: minha filha foi diagnosticada com ceratocone, foi indicado ali realizar um crosslink. Crosslinking. O que é o crosslink, né? E é recomendado a partir de que idade? Eu comentei um pouco antes, o ceratocone é uma doença em que a córnea ela vai progredindo, ela vai ficando cada vez mais curva, mais pontiaguda. Um dia isso para, a gente não sabe onde é que vai parar. Então, você dá o diagnóstico de ceratocone e acompanha o paciente. Se você detectar que essa córnea está progredindo, você pode fazer o crosslink, que vai estabilizar, vai impedir que a doença aumente. Então, basicamente, o crosslink é uma cirurgia para estabilizar o ceratocone. E essa cirurgia, ela não tem idade precisa, tá? Os estudos começaram com pacientes acima de 18 anos, foram avançando, 15, 13, tem paciente com 6, 7 anos de idade diagnosticado de ceratocone que já tem vários estudos relatando a possibilidade de fazer o crosslink, porque você tem uma doença que você não sabe onde é que ela vai parar, inclusive ela pode parar na necessidade do transplante, e você tem uma cirurgia que pode estabilizar isso. Então, assim, há uma tendência a, se você tem um ceratocone e ele está progredindo, e se você está enxergando bem, fazer o crosslink. Sim, é uma cirurgia que agora ainda não está no procedimento do SUS, mas os planos de convênio já estão começando a cobrir. É possível que no futuro o SUS também venha a cobrir esse procedimento e você tem a possibilidade de evitar a progressão da doença. Se indicaram para sua filha, provavelmente estão justo querendo fazer o melhor possível para ela, que é evitar que a doença avance. Ok, tem a dúvida agora da Carmé, ela que mora em Caruaru e pergunta o seguinte: dá parabéns aqui aos convidados pelas explicações e ao programa pela escolha do tema. A gente agradece aqui a participação lá de Caruaru. Ela fala o seguinte: já faz mais de 5 anos que a minha mãe tem hoje 82 anos, ela foi ao oftalmologista e mantém, né, o mesmo óculos, não trocou ainda as lentes. O médico falou que ela enxerga bem e não necessita trocar os óculos. Isso acontece? Após certa idade, esse grau se estabiliza? Tem algumas coisas a considerar aí. A primeira coisa, o conceito de que o óculos vence como se fosse medicamento é um conceito errôneo. Se o óculos não tiver arranhado e o grau não estiver mudando, o paciente pode permanecer. O que vence é o exame oftalmológico, tá? Então, a primeira coisa, que tem pacientes que até às vezes estão apertados financeiramente, mas já fiz há 1 ano, tem que trocar, isso é uma inverdade, tá? Segunda coisa, o idoso, ele passa a ter a vida dele muito para as coisas próximas, volta a ser criança, né, no ciclo da vida. Então, algumas vezes o paciente tem uma catarata inicial e que induzem uma miopia, chamada miopia de índice, e que dificulta um pouco a visão de longe, mas melhora muito a de perto. Então, é comum você ver paciente relatando que minha mãe faleceu com 90 anos, não usava óculos.
Não é que ela não precisasse, é porque para a necessidade dela diária, o grau da miopia induzida, vamos dizer assim, faz com que ela tenha uma visão adequada para as coisas de perto. Mas não tem muita escapatória não. Uma vez estando boa de perto, provavelmente para longe não vai estar tão boa. Mas acontece que o paciente muito idoso, portanto, os mais debilitados, ele passa a ter o mundo dele, vamos dizer assim, o microcosmo dele é dentro de casa, fazendo as pequenas atividades, e eventualmente ele realmente não precisa de óculos. O óculos pode ser dispensado para esse. Ok, tem uma pergunta agora da Genésia, né, que mora em Juazeiro da Bahia, está acompanhando o programa através da internet. A gente agradece a audiência da Genésia lá da Bahia. A gente agradece a todos os baianos que também estão acompanhando através da internet. E ela pergunta o seguinte: se o uso incorreto dos colírios, esse uso incorreto pode causar problema na córnea? Pode, dependendo do colírio, pode causar problemas muito graves, tá? Os colírios, eles são medicamentos e todo medicamento tem efeito adverso. Você tem os colírios que você pode comprar sem receita, geralmente na frente da farmácia, lubrificantes, dificilmente vão causar um problema maior. Mas existe uma categoria de medicamentos que o pessoal consegue comprar, corticoides, às vezes até anestésico, antibióticos, que uso prolongado pode favorecer infecção grave, pode favorecer lesões na córnea. A córnea pode entrar num processo que a gente chama de melting, ela pode se derreter. São coisas bem graves, por isso que as pessoas normalmente não têm um acesso fácil. Então, assim, tem colírio que pode fazer muito mal se usar erradamente? Tem. Eu não sei qual colírio que está sendo colocado em questão. Tem colírios que o oftalmologista prescreve para uso diário a vida toda sem problemas. Então a melhor opção é que você procure um oftalmologista e pergunte para ele o que é que você está usando ou o que é que você pode usar sem medo. Aí ele vai poder lhe informar sem grandes problemas. Participação agora do Erivaldo, que mora em Prazeres. Ele fala que a mãe tem 89 anos e foi solicitado ali o transplante de córnea. Ele quer saber mais ou menos assim o percentual de risco e de sucesso desse procedimento. Dá parabéns aos convidados e também ao programa. A gente agradece aqui ao Erivaldo de Prazeres. É a melhoria da qualidade de vida da população. Tem mudado um pouquinho o conceito nosso. Antigamente era comum os pacientes com 89, 90 anos, a gente ficava com muito receio de operar. Hoje é comum os pacientes que a gente não operou voltar com 98, 100 anos e ainda com uma atividade razoável. E esse talvez não seja o único critério de exclusão. Agora, a idade mais avançada, obviamente, as doenças, as comorbidades, ou seja, as doenças associadas, aumenta a incidência. Então, o paciente é muito comum ele ser hipertenso, ser diabético. E, dependendo do tipo de transplante que ele precisar, existe uma complicação chamada hemorragia intraocular, que pode acontecer durante o transplante, que é mais comum em pacientes que têm glaucoma e nos idosos. Tá? Então, ela tem um risco um pouco maior, dependendo do tipo de transplante. Mas, se for um paciente que esteja ISDA, com a liberação do cardiologista, que a gente faz os exames, pede o parecer cardiológico, o exame de sangue, e for um paciente que a gente assim, bota numa balança, o transplante fica sobressaltado em relação ao risco, algumas vezes a gente pode indicar. Agora, tudo tem as suas exceções, né? Se for um paciente que tem um problema no olho só, com as mais debilitado e o outro olho esteja vendo bem, talvez seja melhor não correr o risco. Mas assim, é difícil a gente avaliar sem estar de frente com o paciente, né? A dúvida agora é do Hernani, ele que é de Machados, quer saber o seguinte. Uma pergunta dele a gente já respondeu. O uso de colírio por conta própria é perigoso? Né, doutor? Sim, sem dúvida. Muito perigoso. E quem pode ser doador de córnea? Quem tem problema na visão, pode doar a córnea? Existe alguma relação de quem tem algum grau, né, problema na visão, pode ser doador de córnea ou não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra? A doação ela é sempre estimulada, independente do problema, porque às vezes você não vai saber. Quem vai saber se a pessoa pode ou não doar é a pessoa que faz a avaliação da córnea. Porque tem algumas nuances bem específicas, tem uma série de critérios. E são coisas muito técnicas às vezes. Então, assim, às vezes uma pessoa que operou uma carne crescida pode ter uma cicatriz, mas a gente pode usar a córnea para o transplante endotelial, que é tirar a camada de dentro. A pessoa operou catarata, não interfere. Então, assim, às vezes falar abertamente, olha, isso pode, isso não pode, é muito variável. Até porque a gente usa para a córnea em várias situações, a gente usa córnea, às vezes em emergência, em córneas usa para tapar um buraco na córnea de emergência, pode ser uma córnea que já tenha sido operada, isso é bem variável, tá? De regra, sim, existem, o Dr. Wagner já comentou, a questão do HIV, da hepatite, algumas coisas, algumas doenças transmissíveis, realmente elas são contraindicadas. Mas quem vai fazer a avaliação é o técnico. Então, se há o desejo de doar,
após o óbito, a família comunica a Central de Transplantes e alguém faz a avaliação e vê se pode ser feita a doação ou não. Mas, assim, os critérios técnicos são poucos, mas a grande maior parte da população pode sim efetuar a doação. Vou pedir licença mais uma vez aqui aos convidados, a gente vai a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta para aprender um pouco mais sobre transplante de córnea. Até já! Já estamos de volta com mais assunto do dia e agora vamos direto aprender a preparar frango empanado no estilo oriental. Quem vai nos ensinar é a gastrônoma Luciana Luna. Bom apetite! Olá pessoal! Hoje nós vamos deixar o seu almoço ou jantar ainda mais delicioso. Você vai aprender como fazer um franguinho empanado no estilo oriental. E durante a receita eu vou dar algumas dicas que vão deixá-la ainda mais saborosa. Então pegue papel e caneta e anote todos os ingredientes bem direitinho. Para a receita de hoje você vai precisar de um peito de frango, sal a gosto, pimenta do reino a gosto, alho picado, um ovo, uma xícara de farinha de trigo, uma colher de sopa de amido de milho, meia xícara de água, uma colher de café de óleo, uma colher de chá de fermento e óleo para fritar. Vamos começar a receita de hoje temperando o frango. Então aqui eu tenho o peito de frango já cortado em cubinhos. E eu vou temperar com sal, pimenta e alho. Eu vou reservar e agora nós vamos preparar o mingau para empanar. Para o mingau nós vamos precisar aqui de um ovo, eu vou colocar a água, o óleo e vamos acrescentando aos poucos o trigo e logo após o trigo o amido de milho. Para finalizar, nós vamos acrescentar o fermento. Eu vou temperar também com um pouquinho de sal. A massa já está pronta, agora nós vamos empanar os frangos. Nossa receita já está aqui prontinha, lembrando que esta mesma forma de empanar você pode utilizar para iscas de peixe ou até mesmo camarão. Espero que tenham gostado e nos vemos no próximo Receita do Dia. Gostamos bastante de mais uma dica da Luciana Luna, deixou todo mundo aqui com água na boca. E se você que está em casa perdeu algum detalhe da receita, não se preocupe, porque assim que terminar esta edição do programa, esse vídeo, com a receita completinha, vai estar na nossa fanpage facebook.com/assunto do dia. Você acessa e assiste lá o vídeo com o passo a passo da receita. Luciana Luna, mais uma vez, muito obrigado e vamos seguir aqui falando mais sobre coisa boa. A partir deste momento vamos conferir as vagas de emprego disponíveis para hoje. Preste muita atenção e boa sorte! Atenção a você que está em casa em busca de uma recolocação no mercado de trabalho.
Preste atenção às dicas que vamos mostrar a partir deste momento. Uma vaga para conferente de mercadoria, uma oportunidade. A exigência para que você preencha essa vaga é que você tenha ensino médio completo, experiência não exigida, R$ 1.115 é o salário. Uma vaga para conferente de mercadoria. Vamos conferir juntos mais vagas de emprego. Uma vaga para instalador de alarmes. Uma oportunidade, ensino médio completo é a exigência, 6 meses de experiência, R$ 1.323 é o salário, uma vaga para instalador de alarmes. Próxima oportunidade, vamos conferir, uma vaga para consultor de vendas, uma oportunidade, ensino médio completo é a exigência, experiência de 6 meses, R$ 1.100 é o salário. E você que está em casa se interessou por uma dessas oportunidades? Elas são do Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda. Ele fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Avenida Rio Branco, número 155. E o telefone para contato é o 3355-2900, 3355-2900. A você que está em casa em busca dessa recolocação no mercado de trabalho, muito boa sorte. E agora a gente segue para responder as perguntas. Chegaram muitas dúvidas através da linha interativa e também através do nosso WhatsApp. Por telefone, vamos conferir de quem foi a primeira pergunta. A Gilvanete Alves, de Nazaré da Mata, pergunta o seguinte: uma pessoa cega e diabética pode fazer o transplante de córnea? Sim ou não? A dúvida da Gilvanete Alves, de Nazaré da Mata. Se a pessoa está cega por diabetes, o transplante de córnea não vai ter nenhum resultado visual, então não há uma indicação do ponto de vista de visão. Existem discretas e pequenas indicações do ponto de vista estético, às vezes ou do ponto de vista de dor. Às vezes o paciente pode estar cego, mas a córnea pode estar dolorosa, você pode fazer uma cirurgia como transplante lamelar para minimizar a dor. Mas de regra, quando o paciente está cego, se ele quer voltar a enxergar e o problema não for na córnea, o problema for no nervo, na retina, no glaucoma, enfim, a gente não tem por que fazer um transplante de córnea. Ok, vamos ver de quem é a próxima dúvida. Outra pergunta, Maria José, da Imbiribeira. Aos 9 anos, a minha filha já tinha miopia, né? Ela sofreu uma queda quando voltava ali da escola, quebrou a lente e um dos olhos foi atingido, né? Hoje, ela está com 45 anos. É possível ela recuperar a visão desse olho afetado? Aos 9 anos, hoje já tem 45, quebrou a lente, né? A lente danificou e prejudicou o olho. Será que ela pode recuperar a visão? Tem que ser observado o que foi, como foi esse trauma, né? Se foi um pequeno trauma com a contusão, é possível que ela recupere. Mas tem que avaliar, porque o paciente míope com trauma, ela pode ter tido um descolamento de retina. Então é difícil dar fazer essa avaliação sem examinar o paciente. Aqui eu queria abrir um parênteses sobre essa relação de miopia com criança, que eu sei que tem muita gente atendendo, a gente tem se preocupado muito com isso, em relação ao uso exagerado de tablet, como o Dr. Luiz falou, e os pacientes ficando confinados sem receber radiação, sem ter a vida de criança, como deve ser, né? Brincando na rua. Então isso tem causado uma epidemia de miopia, não é só no Brasil não, no mundo, tá? Então a gente tem combatido muito isso, orientado os familiares em relação a estipular horas ou prazos de utilização do tablet e dos smartphones por dia, e estimular essas crianças a irem para a rua, né? Viver a vida de criança como deve ser. Muito bem lembrado. Vamos seguir aqui para responder mais participações. Tem muita gente no nosso WhatsApp interagindo. E mais uma pergunta sem identificação. A pessoa pergunta o seguinte: minha irmã ela fez uma cirurgia de cataratas e mexeu ali na retina. Isso é normal? É um procedimento normal, catarata, e mexer na retina do olho? Normalmente não. A cirurgia de catarata você mexe na catarata. A catarata é uma lente que tem no meio do olho, a retina é uma pelezinha que é quem enxerga que fica atrás. Agora existe sim uma complicação possível, independente do procedimento cirúrgico, pode acontecer com qualquer cirurgião do planeta, você fazer uma cirurgia de catarata e a retina sair do lugar, tá? Isso é uma complicação da cirurgia de catarata que às vezes foge ao controle do médico ou à vontade do paciente, porque a retina ela está lá, o olho está fechado, ela está no lugar, mas ela pode estar solta, mas no local. É quando você entra para fazer a catarata, ela está um pouco solta, ela sai mais do local e ela pode levar ao descolamento de retina, que é uma complicação um pouco mais séria, precisa ser reoperado para resolver. Às vezes independente da vontade do cirurgião ou da habilidade do cirurgião, tá? Isso é um procedimento que infelizmente tem uma complicação relacionada à execução da cirurgia de catarata, mas é uma complicação bem rara, graças a Deus.
próxima dúvida é da Milka, ela que é de Abreu e Lima, ela quer saber o seguinte: o que é que faz o grau do astigmatismo aumentar? Normalmente, o grau do astigmatismo é definido pela curvatura da córnea, tá? Mas isso tem alguns tipos de astigmatismo que são definidos dentro do olho, como pelo cristalino ou pela retina. Mas o que faz o astigmatismo aumentar é a mudança de curvatura na córnea, que pode acontecer na adolescência, e acontece também muito comum a partir dos 40 anos, que a córnea vai sofrendo um processo de aplanamento na vertical e causando um astigmatismo que muitas vezes o paciente não tinha previamente. Então, em geral, é definido pela a diferença de curvatura na córnea do paciente. Ok, tem a participação agora também bem distante. João Marcos está falando do interior de São Paulo, assistindo através da internet. A gente agradece mais uma vez aqui a participação do telespectador. Ele fala o seguinte, do internauta, né? Está assistindo através da internet. A gente agradece João Marcos. Após uma cirurgia, ele fez uma cirurgia de pterígio e descobriu que tinha glaucoma após fazer essa cirurgia. A pressão estava em média de 25. Devido a tudo isso, meu olho esquerdo ele foi muito afetado. Enxergo muito embaçado no olho esquerdo. Hoje a pressão dos olhos fica entre 12 e 14. Seria necessário fazer algum tipo de cirurgia no olho esquerdo? Ele tem 50 anos, ele diz que faz uso de 4 colírios. O João Marcos, do interior de São Paulo. João, obrigado por nos assistir. Veja, é difícil dizer, tá? Se você perdeu essa visão por causa do glaucoma, isso não tem como voltar, porque o que o glaucoma tira, na verdade, a retina tem 1 milhão de fibras, vão morrendo e não voltam. Então, o que você está enxergando é porque se foi pelo glaucoma, você ainda tem algumas fibras e elas estão segurando as pontas lá e você tem essa visão limitada, mas tem alguma visão. Então, assim, para recuperar a visão, se foi uma perda de visão por causa do glaucoma, infelizmente não tem muito que a gente possa fazer. Se você tiver alguma cicatriz na córnea, algum outro problema, eventualmente o médico vai ter que lhe orientar. Se você usa 4 colírios para controlar a sua pressão, a indicação da cirurgia, algumas vertentes de cirurgiões optam por fazer a cirurgia para você não ter que usar tanto colírio, isso é uma possibilidade. Outros podem dizer para você, já que a pressão está controlada, você pode usar os colírios e mantê-los do jeito que você vem fazendo. 12 é um número aparentemente satisfatório, mas assim, cada caso é um caso. Tem paciente que 12 é mais do que suficiente, tem pacientes que 12 não é tão bom assim. Depende do quão seu glaucoma está forte ou não. E aí o médico vai ter que lhe dizer. Mas existe cirurgia sim para você minimizar a quantidade de colírio e ter um controle melhor da pressão. E para você não ter que pingar tanto colírio, você pode perguntar para o seu médico, pedir para ele passar combinações. Hoje tem colírios que são 2 em 1, como shampoo e condicionador. Pinga uma coisa só, a gente tem 2 drogas, se você usa 4 drogas seriam 2 colírios, e estão chegando novos colírios no futuro que tem até 3 drogas junto, isso facilita muito ter que ficar pingando remédio, porque a parte, às vezes, difícil é você estar pingando remédio, colírio todo dia, o dia todo, isso realmente, às vezes, afeta a qualidade de vida. Mas, infelizmente, recuperar a visão, se foi tirado pelo glaucoma, isso, infelizmente, a gente não tem como ajudar. A dúvida agora é da Edilma, ela disse que a mãe dela, no próximo sábado, vai passar por um procedimento cirúrgico de catarata em um olho, né? E ela queria saber mais ou menos como é que funciona essa questão do repouso, que ela pretende mais na frente fazer do outro olho a cirurgia também. Repouso pós-operatório para ela continuar a vida normal, e quanto tempo após a primeira cirurgia ela pode fazer a segunda? A cirurgia habitualmente ela é feita numa semana e em geral a gente espera 1 semana, 10 dias. Existe uma corrente que faz a cirurgia bilateral simultânea. Eu acho um pouco temerário que a gente vai partir para um segundo olho sem saber como foi a cirurgia do primeiro, né? Como vai ser o resultado. Então, eu acho que o tempo máximo não tem, mas o mínimo, assim, pelo risco de infecção, que por mais que a gente tenha hoje muita tecnologia, a prevenção, praticamente o risco de infecção em cirurgia de catarata tendendo a zero, não é zero nunca, mas tendendo, é muito próximo de zero, mas o risco existe. Então, você imagina você ter um quadro infeccioso nos 2 olhos ao mesmo tempo. Então, e esse risco ele é maior na primeira semana. Então, eu acho razoável se esperar aí pelo menos 1 semana, 10 dias para a execução da cirurgia no segundo olho. A gente já complementa aqui. A Judite tem uma pergunta sobre pós-operatório também, de cirurgia de catarata, mas ela fala que quando se trata de um paciente com diabetes, esse pós-operatório requer mais cuidados? É a dúvida da Judite Maria de Lima. O paciente diabético ele pode ter o comprometimento do olho em várias situações diferentes. Por exemplo, vai desde a alteração do grau do óculos. Aqui deixa um recado, o paciente diabético, quando for fazer sua atualização do óculos, sempre vá com o exame de glicose recente, porque isso pode afetar a alteração do grau. E os pacientes diabéticos, eles têm uma incidência maior de edema
que é uma complicação que pode acontecer do edema de retina pós-operatório. Mas tem como a gente trabalhar na prevenção, usando colírios específicos para a prevenção dessa complicação, que é o edema. Você trabalha na catarata, mas acaba com uma complicação desenvolvendo edema macular. A dúvida agora é da Tatiane, ela disse que a mãe tem glaucoma, tem ceratite bolhosa nos olhos, não sei se é esse nome, às vezes o corretor ortográfico muda, tem diabetes também. Ela quer saber o seguinte, eu devo ter medo dela fazer essa cirurgia porque ela já não enxerga com um dos olhos e o outro ela ainda vê vultos também. Pode fazer esse transplante, eu posso ficar tranquila, posso ter certeza que ela vai voltar a enxergar? É a dúvida da Tatiane. Veja, Tatiana, a certeza difícil avaliar. É normal você ter medo, ainda bem que você tem medo, lógico, você vai fazer uma cirurgia, a sua mãe tem os 2 olhos, um está debilitado, o outro mais ou menos, mas assim, se você não fizer a cirurgia, provavelmente o risco vai ser muito maior. A perda de visão, quando você tem ceratopatia bolhosa, que é o que eu acho que você tem, que sua mãe tem, a sua córnea já não está funcionando bem. A tendência dela é piorar, e evolui com fibrose e baixa de visão e cegueira. Então, assim, se você tem diabetes, a diabetes para poder ser controlada precisa fazer laser, precisa estar tudo transparente. É um somatório de fatores que, se você não fizer nada, a tendência é piorar muito. Tá? Então, assim, é normal que você tenha medo, eu entendo, respeito isso, mas eu acho que sim, você tem que fazer a cirurgia. Se ela tem ceratopatia bolhosa, talvez ela tenha realmente indicação no transplante, a melhor opção, dependendo, seja o transplante parcial, aquele que a gente comentou, e dá para fazer o transplante parcial junto da cirurgia de catarata sem grandes problemas, é uma cirurgia muito parecida, só junta as duas, não tem grandes modificações na cirurgia, e depois que melhorar, a recuperação visual, se o transplante for bem sucedido e a catarata também, a recuperação visual vai depender de como é que está a retina, a diabetes está afetando a retina. Se a diabetes estiver afetando a retina, talvez precise de laser, às vezes injeções, um médico de retina pode lhe explicar. Existe uma série de alterações que você pode fazer para tentar evitar que a diabetes machuque a retina e melhorar a visão. Mas assim, faça a cirurgia porque provavelmente você vai ter benefício e se você não fizer, com certeza você vai ter malefícios. Ok. Vou pedir licença aqui aos convidados. No começo do programa, a gente fez uma pergunta para os nossos telespectadores, que foi a nossa enquete. A pergunta de hoje foi a seguinte: você sofre de algum distúrbio da córnea? Olha só, das pessoas que interagiram com a gente, que ligaram e participaram, 65% falaram que sim, que tem algum distúrbio ali na córnea. 35% responderam que não. E a gente espera, né, que esse percentual de 65% esteja sendo acompanhado por um médico, né, que é muito importante ter o distúrbio e ter também esse acompanhamento. E agora a gente chega na reta final do programa, é o momento de agradecer bastante aos convidados, Dr. Wagner Lira, ele que é oftalmologista e especialista em transplante de córnea e catarata. Muito obrigado pela participação. O senhor pode dar as considerações finais, o último recado, fique à vontade. É sempre um prazer estar aqui, queria me dispor, sempre ser convidado, vir aí com todo o prazer e dizer à população que um programa desse, ele serve para esclarecer, mas também engrandece a gente, porque a gente, como médico, a gente pensa na saúde do olho, mas na saúde da população como um todo, né? Então, sempre queria agradecer mais uma vez, aqui eu me sinto em casa, verdadeiramente em casa, e parabenizar o programa, agradecer a participação brilhante aqui do Dr. Luiz Felipe, e dizer que estarei sempre à disposição sempre que for chamado. Mais uma vez, muito obrigado, Dr. Wagner. Também queria agradecer ao Dr. Luiz Felipe Lynch, ele que é oftalmologista do Serviço Oftalmológico de Pernambuco, é especialista em córnea, em transplante de córnea, cirurgia de catarata e refrativa. Dr. Luiz, muito obrigado pela participação. Considerações finais, fique à vontade. Olha, eu que agradeço a participação, agradeço ao Wagner também. Assim, é muito bom a gente poder estar discutindo. E eu acho que tem 2 grandes recados. Tá? 2 coisas foram comentadas aqui. A primeira, assim, o processo de doação de córnea é extremamente simples, não afeta os temores que as pessoas têm, não são reais. Então, assim, você não vai ter grandes prejuízos ao seu ente querido na hora da despedida e todo mundo pode doar. Isso é importante, a gente tem que manter a doação, porque se a doação cair, a fila volta a aumentar e isso é muito ruim, muitas pessoas podem se prejudicar. Ajudar o próximo sempre é bom, isso traz um certo conforto. E o outro grande recado é assim,
O transplante ele deve ser evitado ao máximo. É uma excelente opção, sim, quando você não tem outra opção, mas a gente tenta evitar o transplante porque é um transplante. E o transplante ele tem consequências, às vezes tem riscos, que se você não tiver esse risco é melhor. Então o médico oftalmologista generalista ele vai lhe orientar, vai lhe indicar para o especialista em córnea, o especialista em córnea vai conversar. E o objetivo da gente sempre é esse, tentar dar o máximo de qualidade de vida com o menor risco para o paciente. Mais uma vez, muito obrigado aqui aos convidados. Voltem mais vezes aqui ao nosso programa. A você que está em casa, obrigado pelo seu carinho e também por sua audiência. E a gente lembra que no decorrer da programação da Rede Brasil de Comunicação, vamos trazer muitas outras informações a respeito desse 4º dia de protesto, né, dos caminhoneiros, como é que está a situação do transporte público, dos postos de combustíveis também. Você assiste, né, ao Jornal Estado às 6 horas da noite, o Giro da Notícia também vai trazer muitas informações. Agradecemos o seu carinho e também a sua audiência. Não se esqueça, temos um novo encontro amanhã, ao vivo, a partir das 9h30 da manhã, aqui na tela da Rede Brasil de Comunicação. Será um prazer encerrar a semana com sua audiência e com o seu carinho. Nosso encontro, não se esqueça, 9h30, Rede Brasil TV. Até amanhã, se Deus quiser. Até lá!